Para a nossa meditação tem como tema: o silêncio protege a bênção. O silêncio protege a bênção. A palavra do Senhor nos vai dizer em Provérbios 18:21, diz que a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que ama comerá o seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vejamos, lembra-te de uma coisa: ninguém estraga aquilo que não tem acesso. Só coloca pedra no teu caminho aquele que conhece os seus próximos passos. Então, cuidado com o que você fala, que muitas vezes quem está perto de você não quer o teu bem, não quer o teu melhor, não quer o teu sucesso. Aparentemente parece que são, do teu lado, mas não é. Então tem cuidado, porque a morte e a vida está no poder da língua, ou seja, naquilo que você fala. O diabo trabalha em cima para que você não possa conseguir os teus objetivos. E eu quero enfatizar aqui 3 pontos. Primeiro, 3 pontos que o silêncio protege a bênção. O silêncio protege a bênção. Primeiro ponto, ele não deixa os teus sonhos morrerem. O teu silêncio não deixa os teus sonhos morrerem. Vejamos que em 2 Reis 4, 20, 26 ao 27, lembra-te da sunamita. Ela não contou como estava o seu sonho. Ela só disse: vai bem, a Geazi. Quando ela recebeu aquele filho, que aquele profeta Eliseu profetizou na vida dela, que no tempo da vida ela teria um filho, ela teve esse filho. E quando ela viu que aquele filho veio a perecer, Eliseu estava no monte, com o Monte Carmelo, lugar fértil, ele estava orando, e quando ela soube que ele estava lá, ela deixou seu filho no seu quarto, trancou e foi lá até o homem de Deus. Geazi vai ter um encontro dela para saber como é que ela está, por que ela está ali, o que ela foi fazer ali, no monte, atrás deles. Ela simplesmente falou, quando ele perguntou: Geazi, como é que está você, sua casa, sua família, está tudo bem? Ela disse: está tudo bem, vai bem. Por quê? Ela sabia que ele não resolveria nada. Ela sabia que ele não tinha nada da parte de Deus para acrescentar na vida dela. Então ela foi diretamente ao homem de Deus. Ela foi diretamente aos pés, daquele homem que tinha todo o poder, do alto sobre a vida dele. E era um homem que ela via a presença de Deus, que era o profeta Eliseu. Então ela disse o que a ele: vai tudo bem. Porque se ela conta que seu filho estava morto, ele podia espalhar, ele podia muitas vezes menosprezar, ele podia muitas vezes jogar uma palavra contrária, abaixar mais sua autoestima. Mas ela falou: vai tudo bem, porque ela sabia que ele não tinha nada que pudesse acrescentar na sua vida. Então cuidado, não conta muitas vezes aquilo que você está passando com pessoas que não podem te acrescentar em nada. Fica em silêncio, porque ele não deixa os teus sonhos morrerem. O teu silêncio não deixa teu sonho morrer. Em Josué capítulo 2, lembramos da Raabe em Jericó, que Josué mandou para espiar a terra dos homens, 2 homens, e ela os escondeu no telhado da sua casa para que os soldados de Jericó não encontrassem. Então ela viu que quando Josué mandou aqueles 2 soldados, aqueles 2 homens, a espiar a terra de Jericó, que ele estava com estratégia para tomar posse. Ela viu que eles foram para a sua casa, pousaram lá, e ela o guardaram, protegeu em cima da sua casa, porque o rei descobriu que tinha espia lá e foi até na casa dela, mas só que ela tinha guardado em cima, sobre o seu telhado da sua casa, o protegeu. Ela usou de estratégia, ela o protegeu. Tanto a sunamita quanto Raabe, ela não desperdiçou a oportunidade em sua vida quando chegou em sua casa. A Raabe, ela protegeu aqueles 2 espias, israelitas, porque eles iam tomar posse daquela terra de Jericó, mas ia destruir. Mas ela pediu que poupasse a sua casa, a sua vida, a sua família.
E quando veio aqueles espias lá, ela falou que realmente ele esteve aqui, mas foram embora. E vocês podem encontrar eles ainda no meio do caminho. Ela usou de estratégia, protegeu eles, porque eles veriam tomar posse daquele lugar. E ele seria o canal de bênção na vida da sua casa, na sua vida e na sua família. Porque ela seria poupada da destruição. Ela não perdeu aquela oportunidade que chegou na sua casa, daqueles 2 homens israelitas. E tanto a Sunamita, né, quanto Raabe, elas não desperdiçaram a oportunidade em sua vida quando chegou em sua casa. Ela não perdeu essa oportunidade. Ela ficou em silêncio. Ela não contou, né, nada para aqueles que não podia acrescentar. Ela simplesmente contou e confiou, né, e acreditou naqueles que podia fazer alguma coisa em seu favor. Seja assim você também. Não compartilhe, não creia, não abra sua boca para falar algo que você planeja sobre a tua vida, sobre os teus segundos passos pela frente, o que você almeja, com aqueles que não pode te acrescentar, com aqueles que não pode te ajudar a conquistar teus objetivos. O segundo ponto é: ele não interfere no propósito quando passamos pelo processo, né? Os 3 pontos que o silêncio protege a bênção. Primeiro, ele não deixa o teu sonho morrer. Ele não deixou o sonho da Sunamita morrer. O profeta desceu lá e orou e deu de volta o seu filho. Novamente a Sunamita recebeu. Jericó foi destruído, mas Raabe e sua família foi poupado, foi protegido. Então o silêncio, ele não deixa o teu sonho morrer. E segundo ponto, ele não interfere no propósito quando passamos pelo processo. 1 Samuel 9, Ana faz um voto a Deus, mas apenas de coração, e só se movia os seus lábios, pedindo a Deus um filho, porque Penina, a outra esposa de Elcana, excessivamente a irritava, porque não tinha filhos. E Penina já tinha 10 filhos, e ela usava os filhos para atormentar a Ana toda vez que ia a Siló fazer sacrifício. Então Ana faz um voto a Deus, mas só que ela faz o voto a Deus com seu coração. Ela pede um filho a Deus de coração. Apenas o seu lábio movia, mas não saía som nenhum, porque ela estava confiando em Deus. Ela não queria que Penina soubesse qual era a sua petição. Ela estava confiando em Deus, ela estava entregando para Deus. E Deus estava ouvindo o seu clamor. Ela não estava saindo voz da sua boca, ela só estava balbuciando os seus lábios, porque Deus não queria ouvir a sua voz, queria ouvir a voz do seu coração. E ela estava pedindo a Deus de coração, para que não fosse atrapalhado os seus planos, para que seus planos não fossem frustrados. E Deus ouviu a petição que Ana fez de coração, e deu um filho, Samuel, que significa ouvido por Deus. Tá vendo? Ela entregou o seu coração, sua petição de coração. Deus não precisa ouvir a tua voz para realizar o desejo do teu coração. Ele quer ouvir uma oração de coração quebrantado para operar em sua vida. Salmo 51:7 vai dizer: o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e um contrito, ó Deus, não desprezará. Deus não desprezará. Ele ouve, ele atende, ele responde e traz vitória. Ana, ela pediu um filho porque ela estava sendo muito amargurada, mas só que ela não falou. Ela não teve voz, mas ela orou em coração. Ela orou em pensamento, em coração, porque para que os outros, seus acusadores, não ouvissem, né, o que ela estava pedindo a Deus, para que não fosse de zombaria, não fosse de crítica. Mesmo assim, quando você for pedir alguma coisa a Deus, não precisa muitas vezes você abrir a boca, porque você sabe que a sua redondeza está de olho em você para querer investir naquilo que você pede a Deus, para querer jogar areia, para querer jogar impedimento.
para trabalhar naquilo que sai da tua boca. Então peça a Deus, mas de coração. Entrega teu pensamento a Deus. Salmo 37:5 vai dizer: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E quando você pede de coração, por mais que não saia voz, Deus, ele está ouvindo a petição do teu coração e ele ouve. E os teus inimigos não sabem o que tu pediu a Deus. Mas quando você fala, você abre a tua voz, né? O inimigo está astuto, está atrás da parede, está no mato, está ouvindo e vai trabalhar em cima daquilo. Então quer dizer que ele não interfere no propósito quando passamos pelo processo. Quando você entrega a Deus de coração com sabedoria, você paga menos o preço. Porque o diabo não sabe o que você falou, o diabo não sabe quais são os teus planos, porque você está pedindo de coração. Então quando você for pedir a Deus, peça de coração. Não precisa falar, não precisa ouvir a tua voz. Entra no teu quarto, fica em silêncio ali, só com o coração clamando e faz a tua petição de pensamento, porque Deus está ouvindo o teu pensamento, o que é que tu deseja, o que é que tu quer, o que é que tu almeja, qual é teus pensamentos, qual é teus planos, qual é teu propósito. Ana pediu de coração, de pensamento, que o profeta Elias, o sacerdote Elias, ele ouviu e achou que ela estava embriagada porque só estava balbuciando. Não, ela estava em pensamento, em coração, pedindo a Deus. Ninguém sabe o que ela estava pedindo, mas Deus sabe, e Deus deu a ela. Deus deu a sua bênção. Você também, quando for pedir, peça em pensamento. Dobra o teu joelho, fica ali no teu particular em pensamento. Ninguém precisa ouvir tua voz, só entregando, cada ponto que você precisa, aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, Senhor, Pai, Deus, e Deus está ouvindo o teu pensamento, e você está entregando: Senhor, eu quero isso, e o Senhor quer isso daqui, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, é isso que eu estou precisando, Senhor, é esta bênção, meu Deus, que eu preciso na minha vida, é essa, Senhor, é isso que eu preciso, Senhor, entra em providência, e você vai ver, que ninguém vai entender, mas Deus está entendendo e está trabalhando em teu favor, amém? Terceiro ponto, a bênção acontece na hora certa. Vejamos que em 2 Reis 5, capítulo 5, quando a tropa da Síria levaram presa uma menina israelita para ficar a serviço da mulher de Canaã, a mulher de Naamã, chefe do exército do rei da Síria, durante uma invasão a Israel. O conflito entre Israel e Síria era uma realidade constante, com ambos os lados realizando ataques e invasões. Durante uma dessas invasões, a tropa síria levou muitos israelitas como prisioneiros, incluindo a menina que posteriormente passou a trabalhar na casa de Naamã. Mesmo em situação de servidão, a menina trabalhava em silêncio, e a hora certa chegou na vida de Naamã, levando-o a buscar a cura com o profeta Eliseu. Aquela menina foi levada cativa de Israel, para a Síria, na casa do rei, da casa do Naamã, chefe do exército da Síria, e lá ela trabalhava em silêncio. Ela fazia sua fé em Deus, e em silêncio estava trabalhando ali na casa dele. E quando você trabalha em silêncio e com fé em Deus, todos verão o poder de Deus em sua vida sem você falar. Eles contemplarão as bênçãos do Senhor em sua vida. Quando ela estava na casa de Naamã, e a sua senhora conta o caso que a qual ele estava leproso, ela indica o profeta, Eliseu. Lá em Israel tem um profeta, se ele for lá, ele vai ser curado ao Deus do profeta, ao Deus de Israel. E quando ele foi lá, ele recebeu essa cura. Quando ele foi, ele recebeu esse milagre, porque ele tomou posse das palavras daquela menina, porque ela estava ali dando seu testemunho, trabalhando em silêncio,
E algo sobrenatural estava sobre a vida dela, que ele percebeu que não era uma indicação qualquer, era uma indicação direcionada a Deus, direcionada diante do trono de Deus, porque ele viu sinceridade, ele viu temor e a presença de Deus naquela menina. Então quando você trabalha em silêncio e com fé em Deus, todos verão o poder de Deus em sua vida, sem você falar. Eles contemplarão as bênçãos do Senhor em sua vida. Não precisa você falar, não precisa você contar qual é, a tua peleja, qual é o teu propósito que você está trabalhando. Trabalhe em silêncio, trabalhe confiando em Deus. Deixe que eles contemplarão a tua bênção na tua vida e eles se regozijarão. Não precisa você contar o que você está trabalhando em silêncio. Trabalhe em silêncio. E o importante é que Deus está cuidando de você. Deus está tratando de você. Deus está trabalhando com você no silêncio. Então faça a sua parte, confia no Senhor, que Deus ele vai entrar em providência na sua vida. E esta é a palavra que Deus tem ao meu e ao teu coração.